Olá, eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Hoje eu estou acompanhado aqui da Carla, a nossa intérprete de Libras. E vamos à aula de hoje. Problemas de multiplicação e divisão. Matemática, quarto ano, ensino fundamental, PET 2, quarta semana. Quais são as habilidades que nós deveremos estar desenvolvendo nesta aula? Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e os algoritmos. Bom, resolução de problemas, multiplicação e divisão. Olá, iremos hoje trabalhar com resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão. Vamos começar reconhecendo os termos da multiplicação e da divisão e, na sequência, solucionar alguns problemas. Multiplicar significa expressar o aumento de quantidades. Realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação de adição. Sendo assim, a multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Veja como isso pode acontecer. 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8. 2 vezes 4 igual a 8. Observe que na adição, o número 2 foi repetido 4 vezes. Já na multiplicação, o termo numérico 2 foi multiplicado por 4, que é a quantidade de repetições que o número 2 teve na soma. É possível notar que a resposta obtida é a mesma, tanto na operação da adição quanto na multiplicação. Os termos numéricos que compõem uma multiplicação possuem nome. O primeiro e o segundo termo numérico da multiplicação são chamados de fator. Já o resultado da multiplicação recebe o nome de produto. Na multiplicação, 2 vezes 3 igual a 6, este é o primeiro fator, segundo fator e o produto, que é o resultado da multiplicação. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática, estando presente não só na vida estudantil, mas também no cotidiano de todos nós. Assim como a adição possui sua operação inversa, que é a subtração. A multiplicação também possui a sua operação inversa, que é a divisão. Partes ou elementos da divisão. Um dos métodos que facilita a compreensão do algoritmo da divisão é o chamado método da chave. Vamos primeiro entender as nomenclaturas deste método. Para isso, suponha que dividiremos um número n por um número d. Observem. Dividendo, divisor, quociente e resto, tá ok? É muito comum. Dividendo, tá? Que seria uma parte dessa divisão aqui. As setas não ficaram muito boas não, né, gente? Mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona aqui, ó. Isso aqui é o dividendo, o n, tá? Esse aqui, o divisor, é este aqui, o quociente é este outro aqui e o resto tá aqui, tá? Então você teria assim, ó, numerador e esse dividendo, aqui seria o divisor, aqui seria o quociente e aqui seria o resto. Exemplo. Na divisão de 30 por 4, vamos utilizar o método da chave para ver o que vai aparecer. Então, o que seria assim, ó, esse seria o dividendo, 30, esse seria o divisor, e para eu efetuar a divisão, faria assim,
30 dividido por 4, ou seja, quantas vezes que esse 4 cabe aqui dentro do 30, entendeu? Aí você vai ver que vai dar uma quantidade 7. 7 vezes 4, 28. Quando você subtrair aqui, o resto vai ser igual a 2. Ou seja, essa divisão não é uma divisão exata, porque ela teve uma coisa chamada resto, tá? Então, quando o resto for diferente de zero, a divisão é divisão não exata. O método da chave nos diz que, ao dividirmos o número 30 pelo número 4, não encontramos uma divisão exata. Veja o resto, 2. Ou seja, ao dividirmos 30 por 4, temos 7 partes inteiras e mais 2 de resto. Dizemos que uma divisão é exata quando o resto é igual a 0, tá? Agora vamos passar para uma parte de exercícios, para a gente praticar tanto a multiplicação quanto a divisão em cima do que foi que a gente estudou, tá? Observe aqui, transforme as adições abaixo em multiplicação e resolva, tá? Então preste atenção aqui nesse primeiro exemplo. Quantos números 14 que aparecem aqui? 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 14. Aqui aparece 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria 5 vezes 3. 22, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 22. E 16, 3 vezes 16. Mas ele também está pedindo para a gente fazer o quê? Resolver. Então, vou usar o algoritmo da multiplicação. Aqui, ó, pode colocar 14 vezes 3, ok? Então, ficaria assim, 4 vezes 3, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais o 1 que foi 4. Então, o resultado disso aqui seria simplesmente 42. Aqui você tem tabuada de 5 ou tabuada de 3, mais simples para a gente, não é isso? 5 vezes 3 igual a quanto? 15. 22, 22, 22, 22, ou seja, 22 vezes 4. Vamos fazer essa operação. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado dessa operação aqui seria 88. E, finalmente, tá? 16, 3 vezes. Então, vamos fazer aqui 16 multiplicado por 3. 3 vezes 6, 18, vai 1, não é isso? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Resultado disso aqui é igual a quanto? 48. Ok? Vamos ver o que temos mais para frente. Resolva as multiplicações. Agora, gente, é para praticar, tá? Então, veja qual a primeira que nós vamos fazer, tá? É 32 vezes 3. Então, vamos armar a operação. 32 vezes 3. Qual que é a outra? 64. Vou fazer mais aqui, ó. 32 vezes 3, a primeira operação de multiplicação. Aqui você tem 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Primeiro resultado, 96. 64 vezes 7. 64 vezes 7. Tabuada de 7 aqui. 7 vezes 4 é igual a 28. Vão 2. 6 vezes 7, 42. Com os 2 que foram, 44. Então, o resultado disso aqui é 448. E, finalmente, 25 multiplicado por quanto? Por 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16. Com os 4 que foram, então, o resultado disso aqui seria 200. Ok?
Muito bem, gente. Vamos ver aqui o que nós temos mais outras atividades, tá? Mas aí, no final das contas, a gente teve o seguinte. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Porque eu tenho mais alguns problemas para mostrar para vocês, tá? Aqui, deixa eu ver. Divisão. Já fizemos essas operações aqui, agora nós vamos fazer outras, que seria problemas, tá? O bacana, gente, de matemática é resolver problemas. Essas continhas são básicas, entendeu? Então a gente faz uma continha aqui, uma continha lá. Agora, o bacana de matemática é você fazer problemas, é ler a situação, verificar o problema que está sendo exposto para você e você se apropriar de algum conhecimento matemático para resolver esses problemas. Neste caso aqui, ó, em uma caixa há 45 limões. Quantos limões caberão em 7 caixas? Então veja o que você teria. Eu teria algumas caixas assim, não é isso? E nessas caixas teriam quantos limões? 45. Só que quantas caixas que eu tenho dessas aqui? Eu tenho 7 caixas, tá? Então a operação que eu vou utilizar aqui é a multiplicação, que eu faria da seguinte forma. Seria 45 multiplicado por quanto? Por 7, tá? 45 limões, 7 caixas. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 4, 28. 29, 30, 31. Ou seja, em 7 caixas eu tenho a quantidade de 315 o quê? Limões. Ok? Vamos passar para frente. Problemas de multiplicação e divisão. Haroldo tem 20 sacos com 35 balas cada um. Quantas balas Haroldo tem ao todo? Novamente, eu vou utilizar um algoritmo da multiplicação para resolver este problema aqui. Ou seja, eu tenho 35 balas e tenho uma quantidade de 20 sacos, tá? Aqui ficaria 0 vezes 5, 0, 0 vezes 3, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 3 vezes 2, 6, mais 1 que foi, daria 7. Ou seja, eu tenho uma quantidade de 700 balas. Continuemos. Algumas divisões para a gente trabalhar, tá? É importante a gente aprender a dividir. Então, a primeira divisão seria 320, vou usar o algoritmo da chave, tá? 320 dividido por 8. Aqui o 3 não dá para dividir por 8, eu caminho mais um pouquinho, daria quanto? 32. 32 dividido por 8 vai dar 4. 8 vezes 4, 32. 32 menos 32, 0. Desce esse 0 aqui e ele vem compor aqui, ó. Que 0 dividido por 8 daria 0, tá? 848 dividido por 4. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8 daria 0. Desce quem? O 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, né? Vou colocar aqui menos, daria 0. E finalmente o 8 desceu. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8 daria 0. Tá? Outra divisão aqui, 967 dividido por 3. Vamos observar. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, 0. Desce quem? O 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 6, 0. Desce quem? O 7. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 para 7, 1.
das divisões que foram apresentadas aqui, eu tenho essa divisão que é uma divisão exata, essa é uma divisão exata porque o resto é zero. E essa aqui não é uma divisão exata, porque ela apresentou um resto diferente de zero, ok? Joaquim comprou 249 peças de cerâmica para colocar em 3 paredes. Quantas peças de cerâmica serão colocadas em cada parte? Novamente, o algoritmo da divisão seria 249 dividido em 3 paredes. Aqui você tem 24 dividido por 3 daria 8. 8 vezes 3, 24, para 24, 0. Desce quem? O 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9, para 9, 0. Ou seja, seriam colocadas 83 peças de cerâmica em cada uma dessas paredes. Problemas de multiplicação e divisão. O que aprendemos na aula de hoje? Resolver situações e problemas a partir de diferentes significados da multiplicação e da divisão. O nome dos termos da multiplicação e o algoritmo da multiplicação. O nome dos termos da divisão e o algoritmo da divisão. E problemas relacionados à divisão, tá? Só para a gente relembrar isso aqui, gente, ó. Na sua divisão, o algoritmo funciona assim, ó. Divisor, dividendo, divisor, o quociente e o resto. E aqui você faz assim, ó, o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Vou dar um pequeno exemplo para você ver, tá? 7 dividido por 2. O 7 é o dividendo, o 2 é o divisor. Vou descobrir quem que é o quociente e quem que é o resto. 7 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6 daria 1. Então, esse rapaz aqui, de acordo com aquela nomenclatura, é o divisor. Isso aqui é o dividendo. Este aqui é o quociente. E aqui você tem o resto. Ok? E outra coisa também. Apaguei aqui. Tá? Temos também os termos da multiplicação. Tá? Então, você não pode esquecer que, por exemplo, 3 vezes 2 igual a 6. O que que nós sabemos? Isso aqui é um fator. Este aqui é outro fator. E este aqui é o produto. Ok? Então, recapitulando aqui, eu quero agradecer a vocês, tá? Matemática sempre, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades do PET, que é muito importante, e sempre procure os seus professores. Um abraço, muito obrigado.